Estamos de volta pela Astral TV, ao vivaço, e agora temos aí o nosso papo astrológico com Cláudia Bocchilli. Vamos falar um pouquinho para você sobre como fatos já vividos podem ter relação com os elementos e podem te ajudar também a viver coisas diferentes, construir um futuro, um destino melhor para a sua vida. Cláudia, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, muito prazer, um prazer enorme com esse tema um pouco diferente, né? Tema diferente. Conta pra gente, qual foi a inspiração, né? Você teve algum insight, né, no qual você resolveu trazer isso, acredito que até em relação à própria vida. Sim, eu fui para Paraíba para fazer uma palestra para empresários lá em Campina Grande, e aí eu precisava inspirar com o tema de espiritualidade, para aquele pessoal mais sisudo, que só quer saber de lucros, tal. Eu falei assim, bom, o que eu posso trazer de interessante? Fogo, terra, ar e água, que é o que eu sempre falo na vida e é o que está a todo momento à nossa volta. Tudo que você está fazendo, está pensando, está realizando agora tem a ver com esses 4 elementos. Então eu resolvi levar isso para as pessoas. E aí eu contei 4 histórias da minha vida que tem relação com esses 4 elementos, para que cada um consiga observar um ponto que está um ponto de aprendizado, de dinamismo, de virada de chave, e que este ponto pode inspirar as outras pessoas. Uhum. E como a gente descobre, desde que o mundo é mundo, desde as histórias de Ilíada e Odisseia com Homero, passando por Romeu e Julieta, passando pela última novela que aconteceu, as histórias, elas inspiram as pessoas. Então, nada mais justo do que a gente pegar uma história de alguém, entender algum ensinamento dela e fazer uma conexão com a nossa vida. Uhum. Porque se eu não puder fazer uma conexão com a Carminha ou a Nazaré Tedesco ou a Rainha da Sucata, para que isso vai servir na minha vida? Uhum. Todos esses personagens, eles precisam trazer para a gente um ensinamento que eu posso te dar, que o Edu pode te dar, qualquer pessoa da sua vida pode ajudar você a ser uma pessoa melhor e aí você viver melhor essas histórias. Tá, então bora lá, conduza-nos aí, né, por essa jornada. Os 4 elementos, eles são a nossa vida, eles representam problemas e eles representam soluções. Você lembra que eu cheguei aqui com aromaterapia dos 4 elementos? Uhum. Que é o quê? Eu às vezes preciso de um elemento e a aromaterapia pode me ajudar. Ok. Por exemplo, se eu tenho uma história para inspirar os resultados, o fogo, o que ele vai falar? Ele vai falar de coragem, ele vai falar de iniciativa. Então, aquelas grandes histórias de heróis tem muito a ver com essa iniciativa do fogo. Terra representa produzir o alimento, reter. Aí você já pode ver todo aquele gado, aquela pecuária, toda aquela plantação, aquilo lá de você conseguir estruturar alguma coisa. A história de um grande empresário que começou numa casinha pequena e agora tem várias lojas, tem um grande império. Isso é um elemento terra. Ar, inovar projetos, inteligência humana, tudo que você usou da sua inteligência para fazer alguma coisa. Talvez lá o Bill Gates, o Elon Musk, aquele outro da Apple, o Steve Jobs, que tiveram grandes ideias e que revolucionaram, também é uma história. Ou então a água, que é superar o emocional, o escravo dos desejos. É quando você chega e olha, passa na frente de uma doceria e você fala, não, hoje eu não vou me deixar levar por esse desejo de comer doce, porque eu tenho uma meta na academia, alguma coisa nesse sentido. Tá. Então, tudo isso tem a ver com os elementos. E cada vez que você tem uma conquista, por mais que seja essa doceria, uma coisa simples, isso impacta na sua vida, no seu cotidiano, porque a nossa vida de hoje é resultado do passado e o resultado do futuro são as nossas realizações de hoje. Uhum. Certo? Perfeito, certo. Então você exemplificou fatos que têm a ver aí com os 4 elementos. Como que você pode começar a pensar. E agora eu vou contar essas 4 histórias. Tá, por favor. Tem alguma a imagem aí pra gente lançar? Aí. Olha essa imagem.
é do eu e meu marido em Paris. Uhum. É a nossa melhor foto da nossa lua de mel. E o que acontece, o que fez eu chegar nesta foto, o que fez eu chegar na conquista desse lugar? Você pode pensar o seguinte, você pega o dinheiro e você se organiza e você faz uma viagem para Paris. Simples. Não, não foi assim. Eu fiz a minha lua de mel em Paris porque eu não conseguia casar. Eu estava com dificuldades da gente poder se alinhar e a gente conseguir fazer um casamento. Não tinha dinheiro, ia ser muito complicado, as coisas da vida a gente estava pensando em outras coisas. E aí nós fomos num casamento em São Lourenço, no sul de Minas. E aí lá eu falei, eu queria tanto casar, mas não está dando certo. Aí uma pessoa chega e fala, por que você não casa aqui em São Lourenço? Bum! Como assim? Eu casar em São Lourenço? Sim, você vem casar aqui e vai ser mais fácil. Eu tenho até uma cerimonialista. Aí eu falei assim, nossa, em 5 meses eu estava casada. Além de ser metade do preço, ainda eu convidei, vai muito menos gente sair de São Paulo para ir até o sul de Minas para casar. Eu casei o nível da festa foi uma festa muito melhor, foi num hotel show de bola. E ainda deu para ir para Paris. Ainda conseguimos ir para Paris e Portugal na lua de mel. Uau! Isso fez o seguinte, quando eu me abri a uma possibilidade de pensar além, ou seja, sair da ideia de pensar em São Paulo e casar em São Lourenço, sul de Minas, eu consegui isso. Então, a palavra-chave pensar além e intuição é a palavra dessa história para que você pense, o que eu preciso pensar além para que aquela questão que está truncada, ela consiga sair. E se a gente está falando de elemento ar, a gente está falando de intelecto, de pensamento, de razão. E a gente sabe que quando você pensa na razão, a possibilidade de você atingir um mental superior, uma escala um pouquinho maior, é possível. E foi essa escala um pouquinho maior que fez a virada de chave e permitiu que em 5 meses eu estivesse casada. Muito legal. E aí então a gente pode linkar o elemento ar, que é o elemento que faz a pessoa ver além e acionar o raciocínio dela, para ver possibilidades que de repente ela não está enxergando até então. Isso, e você também já deve estar pensando em situações na sua vida que você teve um pensamento, uma intuição e aquilo lá foi uma virada de chave para uma coisa que estava travada. Verdade. Tô mesmo. A gente fica buscando, né? A gente vê o exemplo dela e a gente começa a buscar na nossa vida, né? Quando que a gente se permitiu pensar além e aí a gente resolveu uma coisa que de repente não estava conseguindo porque você só estava vislumbrando aquelas possibilidades, né? Exatamente. Ok. Tem outra imagem, né? Temos outra? Pode soltar. Olha, essa é uma revista Construção de 2001. Essa foto, ela é da hidrelétrica, uma hidrelétrica no Tocantins. E eu fiz essa reportagem de capa. Cláudia é jornalista também, para quem não sabe, hein, galera? Sim, eu comecei a minha vida como jornalista. Isso aí foi aos 21 anos de idade. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para o Colegial Técnico de Edificações. E lá eu pensei o seguinte, eu comecei a ter contato com essa revista Construção. E década de 90, 1997, estava no auge as revistas, né? Aí eu vi as revistas Construções com grandes obras, pontes hidrelétricas. Eu falei assim, nossa, que lindo! Gente, eu quero trabalhar nessa revista, eu quero fazer uma matéria de capa, os olhos brilhavam. Aí eu falei assim, mas tem que estudar muito para isso, né? Eu achava isso, que tinha que estudar muito. Eu tinha 17 anos e a outra foto é de 21. São 4 anos de diferença. Aí eu falei assim, bom, é impossível conseguir uma coisa dessa. Só que aí eu fui num evento de 900 pessoas e esbarrei sem querer com o diretor de redação dessa revista. E comecei a conversar com ele sobre reportagens, tal, construção civil. Eu estava estudando letras, eu não estava fazendo arquitetura, então tinha mais aquela coisa que eu não estava estudando aquilo que eu gostaria, mas eu tinha aquele sangue nos olhos. Eu já vou falar o elemento em relação a isso. E aí ele falou assim, tá, eu quero conversar com você. Ele me convidou para trabalhar na editora, do tipo, quando que eu fosse imaginar que isso
ia acontecer assim do nada. Aí eu fui trabalhar na editora, comecei fazendo notinhas, em 1 ano trabalhando lá, eu fui fazer essa hidrelétrica. Essa hidrelétrica eu já estava acompanhando a obra dela já há 2 anos quando eu fui, então eu tinha bastante conhecimento de tudo que estava acontecendo, eu adorava aqueles caminhões passando para tudo quanto é lado. Aí você fala assim, esse brilho nos olhos de ficar olhando o concreto para tudo quanto é lado, caminhão passando para lá e para cá, sim, esse é o elemento fogo, da coragem, do entheos, que é entusiasmo em grego, que é o Deus dentro de mim. Quando eu estava neste momento, olhando essas coisas com esse brilho nos olhos e podendo vivenciar, eu posso dizer que esse foi um marco na minha vida, de coragem, de iniciativa, de conquistar, de brilho nos olhos, de fazer aquilo que a gente sonha, que a gente tenha a maior vontade no mundo. E o mais importante, eu estava no fluxo da minha vida. Quando a gente está no fluxo da vida, as coisas acontecem facilmente. Eu esbarro no diretor de redação, sou convidada para trabalhar lá, começo a fazer notinhas, faço reportagens secundárias, faço reportagens primárias, até que eu falo o seguinte, eu vou para Tocantins. Aí eu arrumo uma reunião lá com o vice-presidente e falo, me paga uma viagem para Tocantins que eu vou fazer uma matéria de capa para você. E aí... Deu certo. E sabe o que foi mais incrível lá? Eu estava lá no Tocantins, toca meu celular, você passou na faculdade. É legal quando a gente está nessa vibe bacana, uma coisa impulsiona a outra, né? Parece Sim. que vem uma onda de boa sorte, mas não é que isso vem do nada, é que você está atraindo, o seu entusiasmo, a sua vibração está elevada, né? E aí as coisas acontecem. E toda vez que eu conto essa história, vem assim, essa satisfação dentro de mim. Então, quando você estiver mal, depressiva, faça que nem eu fiz. Pegue essa revista e você pega aquilo que é uma âncora de felicidade para você, para te renovar. Ao invés de você sentar no sofá e comer um chocolate, olhe as suas vitórias e tenha sempre um amuleto, alguma coisa que represente essa vitória, como eu tenho da reportagem dessa revista. Muito boa dica. Bom, vamos pegar mais uma imagem aqui de algum momento da vida dela para a gente relacionar com outro elemento. Pode soltar aí na tela. Vamos ver. O que é aqui? Conhece essa foto? É a São Silvestre? É a São Silvestre. Você já correu? Eu corri. Quando foi? Isso daí foi em 2013. E está correndo ainda hoje? Eu faço mais academia, um pouquinho de academia. Mas tá bom. Mas é o seguinte, essa foto da São Silvestre é o elemento terra e pagar o preço. Porque, na verdade, quando você coloca semente na terra, você tem que pagar um preço para que ela floresça, né? Para que você consiga colher o resultado daquela plantação lá depois. Então, esse é o nosso pagar o preço, e representado pelo elemento terra. E o que significa isso? Quando eu tinha 17 anos, eu fui visitar a São Silvestre, eu fui ver a São Silvestre, e eu achava o máximo aquelas pessoas subindo a Brigadeiro, com dor, cansadas, com toda aquela garra de que eu vou conseguir superar, por mais que sejam 15 quilômetros, que para quem corre não é nada, mas para quem não corre é muito. E aí eu pensei isso com 17 anos e com 34 anos só que eu fui fazer, ou seja, mais 17 anos para tomar uma atitude, para pagar o preço, para fazer a São Silvestre. Então você imagina, poxa, eu quero muito uma coisa, esse ano passou, o outro ano passou, e as pessoas não fizeram. Às vezes tem pessoas que falam, eu quero muito fazer uma astral com você porque eu tenho umas metas na vida e eu preciso acertar. E aí o que acontece? Elas não fazem, deixa para depois. Aí tem que acontecer alguma coisa muito disruptiva para a pessoa fazer. Não, tome atitude, pague o preço agora. Que foi o quê? Disponibilizar de tempo, treinar, ter às vezes dores de fazer o treinamento, mudar a alimentação. E sabe qual foi o ponto que eu percebi a conquista? Antes da corrida, toca Carruagem de Fogo lá na Paulista, aqui na Paulista, né? E aí você imagina, 30 mil pessoas, Carruagem de Fogo, eu desabei a chorar. Aí um amigo meu falou assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu estou chorando de felicidade, porque eu conquistei. Porque por mais que eu ainda não tivesse corrido os 15 quilômetros,
Naquele momento eu tinha conquistado, que foi o ano inteiro de treinamento. Tanto é que, qual que é a melhor parte da São Silvestre? É a Brigadeiro, é a subida da Brigadeiro. Que é o momento de celebração, o último quilômetro que você fala, eu paguei o preço, eu conquistei. Então você vai celebrar os seus 15 quilômetros. Qual o preço que você vai pagar para você fazer aquilo que você quer? Muito legal, gente. Ó, tem pergunta para Cláudia. Antes da gente continuar, então relacionamos esse fato com o elemento terra. Antes da gente continuar, só falta um elemento, né? Tem pergunta, solta aqui para mim, para a gente dar uma olhada. É pelo WhatsApp que veio? A produção acabou de me falar aqui, pode soltar. No Aura Pura? Tá. Vou dar uma olhadinha aqui, eles mandaram para mim, eu pensei que estava no WhatsApp. Olha só. Aqui, Lilian Soares, acho que é no Instagram. Lilian Soares perguntou como entrar nesse fluxo da vida. Lilian Soares de São Paulo. Beijo, Lilian. Como entrar nesse fluxo da vida? É isso que eu ia falar exatamente no final depois, mas eu posso antecipar agora. Imagine que você pegue esses 4 elementos com essas palavras-chave. Fogo, entusiasma. Terra, pagar o preço, ar, pensar além e água, que eu vou falar agora, que é superação. Imagine 4 histórias da sua vida em que você possa contar alguma história. E aí, qual é o ensinamento que você tem dessa história da sua vida? Inclusive, acho que me deu uma ideia, acho que eu vou fazer uma live no YouTube sobre isso, para as pessoas... Entre em contato comigo nas minhas redes sociais, aí você entra no meu grupo VIP, para a gente poder marcar esse tipo de atividade. Isso. E aí, com isso, você vai começar a perceber, bom, eu fiz aquilo lá, eu estou com esse problema agora, o que eu posso fazer? Por exemplo, se você está querendo parar de fumar, você acha que pagar o preço de fazer academia pode te ajudar a parar de fumar? Acho que sim. Sim, por quê? Porque a partir do momento que você vai fazer academia, você vai precisar de mais carga respiratória. Vai precisar de fôlego, daí você vai perceber o que está te faltando e também ajuda a conscientizar. E você vai trocar dopamina barata por dopamina cara. Exatamente. Então, essa é uma das atitudes que é interessante a gente fazer. Muito bom, temos mais uma imagem, pode soltar na tela, vamos ver... Aqui é formatura? Formatura. De arquitetura, olha lá, que legal. Mackenzie. Eu me formei em 2005, esse é janeiro de 2006. E quando eu me formei, eu tinha uma vontade muito grande de fazer arquitetura. Demorei para passar no vestibular, tanto é que eu estava em Tocantins fazendo a reportagem, foi quando eu recebi a ligação que eu tinha passado no vestibular, pois é. Só que, o que significa essa formatura? Imagine uma pessoa que sempre foi CD, que só tirou nota boa na escola, que gostava de estudar. De repente, você começa a ver que o mundo não é tão florido assim. Que você, por mais que você trabalhe, por mais que você estude, faça os projetos, você ainda tira a nota ruim. Isso era um desespero para mim. E eu não conseguia mais trabalhar como eu tinha. Eu tive que abrir mão do meu trabalho por causa da faculdade, pegar uns outros bicos por aí. E engraçado que eu até vi, acho que ano passado, fizeram um estudo de quantas horas cada curso requer do estudante fora da faculdade. Você sabe quem ficou em primeiro lugar? Não foi medicina, não. Foi arquitetura. Umas 24 horas semanais que você precisava. Porque o médico, o estudante de medicina, ele fica dentro da faculdade. Então, a carga horária de aula dele é maior. E o de arquitetura, a carga horária dele é menor, mas ele precisa de muito mais tempo. Então, além desse monte de trabalho que eu tinha que fazer, refazer, eu via as renúncias que eu tinha que fazer, o medo de não conseguir terminar essa faculdade. E teve um momento que eu descobri que eu que eu tinha conseguido passar, porque é o seguinte, a gente está num problema, a gente vai empurrando, vai aqui, vai fazendo, vai resolvendo, a gente não consegue perceber. Aí tinha um momento, eu estava lá num evento de arquitetura, fora lá da faculdade, em outro lugar, e falaram o seguinte, olha, as notas já saíram. E não tinha essa de tirar foto de celular, né?
E você viu a minha nota? Não, também não vi. Ninguém tinha visto minha nota, pois eu saí do evento, peguei um ônibus, fui até a faculdade à noite e de repente tinha lá, passado lá todas as notas. E quando eu olhei aquelas notas, eu sentei no chão e falei, acabou, passou, eu passei. E aí eu comecei a chorar de alívio, mas foi um alívio assim tão de superação, que você fala, cara, eu não acredito que eu consegui. É uma emoção, né? Sim, é uma emoção, porque a gente às vezes está no piloto automático e a gente não percebe os nossos ritos de passagem. A superação é dos ritos de passagem, que é o quê? É o noivado, é o casamento, é a morte de um ente querido, é você entrar no primeiro emprego, você depois arrumar... Porque imagina o seguinte, você faz uma faculdade, aí com essa faculdade ela leva você para um emprego, aí nesse emprego leva você para conhecer a grande mulher da sua vida, o grande homem da sua vida. Só que se você não tivesse feito nada disso, você não conheceria essa pessoa aqui. Ou seja, as coisas estão conectadas. Exatamente. E a gente às vezes está nessa doideira e a gente não percebe. E foi nesse momento que eu sentei no chão e comecei a chorar, e eu falei assim, cara, eu consegui superar essa faculdade aqui da minha vida. Eu estou pronta para um outro desafio. E aí eu vejo o seguinte, qual é o desafio que você está precisando superar, que você vai, ou que você está superando e não percebeu. E mais importante, celebre. E o elemento relacionado a isso é o elemento água, porque ele mexe muito com as nossas emoções. Por mais que pagar o preço, o elemento terra, ficar noite sem dormir, muito trabalho, mas a superação, esse alívio, todas essas emoções é o elemento água que a gente tem que sentir, se permitir sentir em cada momento de superação que a gente tem na nossa vida. Muito legal. Então, gente, você está vendo? Você pode relacionar momentos importantes da sua vida com os elementos, aí você vai identificar conexões que você nem sabia que existiam. Agora, como que nós podemos pegar tudo isso e fazer um futuro diferente? Pensando em 4 histórias da sua vida, porque quando você pega essas 4 histórias, fogo, terra, ar e água, você junta no elemento éter, que é o elemento das tigelas tibetanas, o elemento dos sinos da Igreja Católica, e ele representa a esfera angelical, que é quando a gente está o quê? A gente está querendo galgar, como ser humano, a gente está querendo galgar um degrau, a gente está querendo subir um degrauzinho mais perto dos anjos, como se a gente tivesse. E nesse momento a gente está no fluxo da vida. A gente está no fluxo da vaca que muge, do sapo que sapeia, do vento que venteia, como diz o Clóvis de Barros. E a gente está naquele fluxo. O contador está fazendo o meu imposto de renda, uma coisa que eu não suporto. Eu estou vendo os planetas ou vendo a geometria sagrada de uma forma muito simples na minha vida. O Edu está ensinando as pessoas sobre como serem melhores, com ervas, com comunicação, de uma forma fantástica. E você, o que você está fazendo? Sabe onde está isso? Aqui. Mapa isso astral. Daqui mostra exatamente onde você está. E é claro que eu entendo isso de uma forma muito fácil. Você também pode pedir minha ajuda para entender o seu, mas o mais importante, você se conectar com o Deus dentro de você, para que Ele diga para você qual é essa conexão na sua vida. Para você saber como fazer um mapa aí com a Cláudia, agendar seu mapa astral, você que nunca fez, o WhatsApp é esse aqui, ó, 119 30 41 0372. Então, repetindo, 119 3041 0372. Instagram, @Cláudia Bocchili, Bocchili com 2 Cs, tá? E qual que é o YouTube? O YouTube também é Cláudia Bocchili. Só procurar lá e se inscrever. Isso. Adorei a abordagem. E se falamos de vida agora, qual que vai ser o próximo tema? Morte. Pois é, combinando com Halloween, Dia dos Mortos, essas coisas todas. Então, daqui 15 dias, esse é o nosso papo. Sim, porque a morte também faz parte da transformação da vida, do nosso rito de passagem. Com certeza. E a gente tem que saber os momentos de enterrar coisas na vida e conquistar novas, né? Cláudia, obrigado pela vinda, viu? Adorei.
E é isso, gente. Façamos aí o nosso mapa astral, que é o manual de instruções para a vida, né? Gente, eu vou para um rápido intervalo. Quando voltar, tem o Pai Marcelo. Vamos falar sobre Oxum, orixá da fecundidade, e atendimentos também com as cartas. Pega aquele cafezinho e volta para frente da TV que já já tem mais Bom Astral.